Deuteronômio, capítulo 17. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Versículo 19. De todos os pecados, certamente o da idolatria tem um destaque no Antigo Testamento. Rodeada de nações pagãs, a nação israelita precisava obedecer às instruções do Senhor, a fim de se manter protegida deste mal. A condescendência com a idolatria de alguns seria transformada em uma terrível epidemia se tais pessoas continuassem a propagar no meio do povo a transgressão à aliança de Deus. Cada caso, porém, deveria ser julgado de forma justa, mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deus estabelecera os sacerdotes e os juízes para julgar os litígios que surgissem no meio do povo. Algumas questões poderiam ser resolvidas entre os próprios litigantes, questões de pormenores, porém, em casos que julgassem serem difíceis demais de se resolver, deveriam buscar a sentença do juízo, estabelecida pelos sacerdotes e juízes, tendo cuidado de fazer segundo tudo o que anunciaram, sem desviar-se para a direita nem para a esquerda. E aquele que agisse com justiça própria, sem dar ouvidos ao sacerdote e ao juiz, deveria ser punido com a morte. Além da questão da idolatria e dos litígios entre os filhos de Israel, estes também manifestariam o desejo de serem governados por um rei terreno, como as demais nações. Prevendo o futuro clamor de Israel por um rei, o Senhor deixou mandamentos específicos que deveriam ser observados pelos futuros monarcas de Israel. Não multiplicar cavalos, não voltar ao Egito, não multiplicar para si mulheres e nem prata ou ouro. Também deveria escrever e conservar consigo as palavras da lei, as Escrituras, e lê-las todos os dias. Salomão, por exemplo, foi um rei dotado de excelente sabedoria, mas parece que esqueceu das leis concernentes à sua posição, fazendo tudo ao contrário do que o Senhor estabelecera como mandamentos da monarquia de Israel. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. 666. Coincidência? Creio que não. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Do Egito, de onde o Senhor havia dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, exatamente como o Senhor havia dito, para que o seu coração não se desvie. 1 Reis capítulo 10, versículos 14, 28 e capítulo 11, versículo 3. A idolatria, a injustiça, a soberba, a ambição dos monarcas dos outros povos transformaram aquelas nações em trevas e maldição na terra. O povo de Deus foi chamado por ele para ser luz e bênção. O apóstolo Paulo escreveu: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Eis o que deve impulsionar a nossa vida. Eis o que deve ocupar o nosso coração e fazê-lo pulsar na direção de Deus. Iluminarmos a vida de outros e não permitirmos que outros nos escureçam a vida. Para isso, precisamos ler todos os dias da nossa vida a palavra de Deus e permitir que, por meio dela, o Espírito Santo molde o nosso caráter. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, luz do mundo. Rosana Garcia Barros.